Fala, investidores! Tudo bem? Hoje vamos falar dos FIINFRAs, que estão em sua maioria negociando com deságio, isso é, abaixo do valor patrimonial. Será que é uma oportunidade para os investidores comprarem barato esses fundos e receberem renda mensal isenta de imposto de renda? Fica até o final do vídeo para não perder nada. Roda a vinheta. Falando aqui dos FIINFRAs, a gente tem uma tabela com os principais FIINFRAs que a gente cobre, tá? 6 deles atrelados ao IPCA e o CDI e o IFRI 11 atrelado ao CDI. E a gente vê aqui que, com base no preço do dia que a gente está gravando, tá? Muitos desses fundos estão negociando com deságio, tá? Até bons fundos que antes eram bem... se negociavam com ágio bem relevante, como o Cadif, por exemplo, hoje está com um pequeno deságio. O Juro 11 ali está negociando ao par, né? Bem próximo do valor patrimonial, né? Nem com ágio, nem com deságio. Aqui está com um pequeno deságio, mas hoje está negociando praticamente ao par. E outros fundos já têm deságios bem mais relevantes, como, por exemplo, o BDIF, o CPTI, que a gente falou num vídeo aqui passado, que está aqui na descrição. Então, se quiser saber mais sobre o BDIF, o CPTI e o programa de recompra de cotas que esses fundos anunciaram, que a gente já dando um spoiler aqui, a gente vê como uma atitude bem positiva e que vai gerar valor, clica no link na descrição para ver o vídeo completo, tá? E também tem o RBIF, um fundo um pouquinho menor, que também está com um deságio bem relevante aqui. CDI e IFRI 11, fundos atrelados ao CDI, estão praticamente sem deságio, né? O CDI com um pequeno ágio e o IFRI com um pequeno deságio, tá? Mas já adiantando aqui, a gente vê que nesse momento os fundos atrelados ao CDI, por mais que vão se beneficiar aí de um melhor momento de subida de taxa de juros, de aumento dos rendimentos, negociam ali com um preço que não é muito convidativo, olhando o relativo, né? Olhando as outras opções que a gente tem aqui, que tem um deságio bem maior. Falando agora do Cadif, o fundo está negociando aí com uma carteira de crédito pagando IPCA mais 8,2%, fundo de 2,6 bi de PL, um fundo bem grande, o maior fundo dos FIINFRAs aí. Quase 100% alocado, 6 anos de duration, tá? O que a gestão vem falando sobre a alocação? A gestão vem falando que o fundo vem trabalhando em novas alocações, tá? Não realizaram nenhuma alocação nova esse mês, mas a gestão vem trabalhando em novas alocações, algumas delas estruturadas dentro da Quineia, né? Que é a gestora do fundo. E eu sempre falo, a gente já falou sobre o Cadif até no início de cobertura, que é um diferencial do fundo isso, né? Você ter uma gestora como a Quineia, que tem capacidade de estruturar os ativos dentro de casa, de originar, de estruturar as emissões dentro de casa, eles conseguem ter taxas maiores, taxas mais gordas, e incorporar essa taxa no retorno do fundo, tá? Então esse é um ponto positivo, um diferencial competitivo da Quineia, na minha visão. E segundo a gestão, eles estão trabalhando aí em 4 novas ofertas, tá? Que, segundo a gestão, vai elevar a taxa média da carteira do fundo, tá? Então, a gente vai ficar de olho aí nos próximos relatórios para ver se a gestão divulga essas novas emissões, tá? E vamos falar um pouco sobre elas. Mas é isso, o principal ponto aqui é que a Quineia está estruturando os ativos dentro de casa, o que na nossa visão é diferencial competitivo, né? Apesar disso, a Quineia, esse fundo tem uma taxa de administração um pouco mais alta, aí 1,1%. É um pouco mais alto que a média do setor aí dos FIINFRAs, né? Então é um ponto de atenção também. Você tem esse lado positivo, mas também tem uma taxa um pouco mais alta desse fundo da Quineia. Perfeito? Aqui é a carteira de alocação por setor, né? Alocação por setor e por rate. A gente vê que saneamento vem ganhando um peso maior, né? Quase aí 35% do fundo, depois geração solar, transmissão, que é um setor mais seguro, né? Renda fixa praticamente, é um setor de transmissão. A partir do momento que o ativo está operacional ali, não tem quase nenhum problema, né? E no rating a gente também vê que é um fundo high grade mesmo, né? Então, AAA 36%, AA mais 15%, AA 6,5%. Então, assim, é um fundo com uma característica de ser mais conservador, de ter uma ótima qualidade de crédito. É aquele fundo para quem não quer dor de cabeça, né? Aqui a gente vê a carteira de crédito do fundo. Como a gente pode ver aí, o fundo negocia com um spread, né? Então, qual que é o spread da carteira? O quanto a mais a carteira de crédito do fundo paga do que um título público, né? Um IPCA+. Então, ele paga 1,3% a mais que os títulos IPCA+, é isento, né? Então, a gente vê que também não é um baita retorno, não é uma baita taxa, mas também é uma carteira de crédito bem segura, né? Então, por isso que esse retorno não é tão alto mesmo, tá?
Quem tiver, mas vamos olhar a carteira de crédito do fundo aqui. Comerc, que é da Vibra, então super tranquilo, um grupo grande do setor de energia, de combustíveis, né? Listado em bolsa. Depois Rio Mais Saneamento, que é da Águas do Brasil, transmissora Taesa, né? Transmissora Aliança, Taesa. Né? Então a gente vê aqui que são grupos bem capitalizados, são grupos grandes, que realmente é um fundo high grade, tá? Agora, sobre os rendimentos, o fundo pagou aí no último mês R$ 1,20 por cota, né? Dado essa aceleração da inflação que a gente tem visto também, é o que a gente pode esperar que o fundo vai pagar nos próximos meses, tá? Eu diria que eu gosto de falar que é o rendimento do fundo na velocidade de cruzeiro, né? Então, o carrego da carteira é o juro real mais a inflação, ali, a variação da inflação. Então, para sumarizar aqui, o Cardif, um excelente fundo do ponto de vista de qualidade, negociando agora num preço um pouco mais atrativo. Tá? Então, para o investidor que era interessado já no Cardif, é interessante dar uma olhada. Sobre o juro 11, está relatório aqui na tela, 2,1 bi de PL, taxa da carteira IPCA mais 8, spread de crédito de 1%. Tá? Então, até é legal falar aqui que os spreads de crédito das debêntures incentivadas estão muito baixos, né? Dado aquelas restrições de emissão de CRI, CRA, LCI, LCA, um fluxo muito grande, uma demanda muito grande dos investidores por ativos isentos, fez com que aumentasse a demanda por debêntures incentivadas e reduzissem o prêmio, né? O prêmio de crédito, o spread de crédito que essas debêntures pagam. Né? Então, olhando de uma forma macro, você estaria comprando agora os FIINFRAs e as debêntures incentivadas caros, né? Porque os spreads estão baixos. Mas ainda assim, eu acredito que é um excelente produto para compor capital ao longo do tempo, dada a isenção, a qualidade dos produtos, da gestão, né? Ainda vale a pena ter uma composição ali na carteira de FIINFRAs, né? E de debêntures incentivadas. Mas realmente é um retorno que está amassado, que ele está um pouco menor do que já foi esse spread de crédito, né? Aqui fala um pouco das alocações, né? Alocou aí em ativos como Equatorial, PetroRio, Intervias. Aqui mostra realmente o DNA desse fundo da Esparta, né? Que é ali, eu diria, um crédito corporativo, compra crédito de grandes empresas, menos a nível de projeto e mais crédito corporativo mesmo. Como a gente pode ver aqui na carteira do fundo, é um fundo extremamente diversificado, né? Mais de 130 ativos, quase 130 ativos, né? Então, muito diversificado, assim, até diversificado por setores também, né? A gente pode ver aqui, ó, os setores. Então, geração de energia, saneamento, rodovias, também é bem diversificado por setores, né? E por emissora ainda nem se fala, tá? Mais de quase 130 ativos. Então, realmente bem relevante. O principal atributo desse fundo aqui é a diversificação, tá? Parcela de caixa de 4% só. O fundo veio alocando os recursos da última oferta aí nos últimos 2, 3 meses. Realizou uma alocação que, na minha visão, aí foi rápida, né? Reduziu um pouco o spread médio do fundo, alocou num momento de spreads baixos, né? O que é negativo, mas fez a alocação de maneira rápida, ele não ficou com muito caixa, muito tempo, né? Então, na minha visão, a Esparta vem fazendo um excelente trabalho aqui com esse fundo também, mas, assim, no relativo, tendo a preferir outros fundos na relação risco-retorno, tá? Agora, para o investidor que já queria comprar esse fundo aqui, que realmente gosta do juro 11, né? Gosta da Esparta, do trabalho que a Esparta vem fazendo, a gestora, realmente é um momento que está ficando mais propício, né? O fundo negociava lá com um ágio bem relevante, né? E agora está ali em linha com o patrimonial. Esse fundo aqui em linha com o patrimonial realmente é uma coisa rara, né? Uma coisa que não acontece com frequência. Então, para o investidor que tem esse fundo no radar, é o momento de dar uma olhada ali. R$1 por cota, vem pagando R$1 por cota, tá? Também é o rendimento aí do fundo na velocidade de cruzeiro, né? A taxa de carrego sobre o juro 11 foi isso. E esses dois aqui são os fundos mais high grade, tá? O Cardif e o juro 11. E agora sobre o que eu acho que, assim, em termos de valor, é o que está mais descontado, é o que é uma oportunidade maior, assim, em termos de estar barato, né? Que é o RBIF11, tá? Que a gente projeta aqui que ele vai pagar o maior dividend yield dentro da nossa cobertura e negocia aí num preço sobre valor patrimonial de 0,75 vezes, tá? Vou pôr na tela aqui o relatório. E por que esse fundo está tão descontado, tá? Na minha visão, a gente não tem nenhum fator estrutural para esse fundo estar tão descontado assim, né? Não teve nenhuma emissão abaixo do VP que manchou ali a imagem do fundo, não teve nenhum
não teve nenhuma inadimplência, né? Então, assim, não tem muito motivo. Qual que é o principal motivo? É a liquidez. Esse fundo aqui, ó, já vamos até falar aqui, é um fundo que tem 80 milhões de PL, então é um fundo pequeno, né? Nem se compara com o Cadif, que tem 2.700, o Juro 11, que tem 2.100. É um fundo de 80 milhões só de PL. Negocia aí seus 200 mil reais por dia. Então, por isso que tem um prêmio aí de liquidez. Ele está negociando, na minha visão, com esse deságio, principalmente por ser menos líquido, tá? Principalmente nesse momento aí de mercado um pouco mais estressado, o fundo que é mais líquido, que negocia menos volume, ele vai ser um pouco mais penalizado, né? Mas é um fundo que tem diversos atributos positivos, tá? O primeiro aqui que eu citaria é a taxa de ADM, né? Ele tem uma taxa de administração bem mais baixa, aí de 0,85% só, tá? Comparado com o Cadif, por exemplo, que tem 1,1, realmente um fator competitivo aí que esse fundo tem, tá? A gente pode esperar, esse fundo negocia hoje na casa dos R$ 79,00 por cota, então a gente pode esperar um retorno da carteira de crédito de PCA mais 12 quase, tá? Que é um retorno bem grande, né? Um retorno bem satisfatório se a gente considerar a qualidade da carteira de crédito do fundo. A carteira que tem um rating médio, outro ponto interessante aqui, essa carteira, todos os ativos da carteira têm rating, tá? Nesse fundo. A carteira tem um rating médio de A+, né? Então, é uma carteira de qualidade também, né? Para estar pagando IPCA mais 12, é realmente porque o fundo tá descontado, tá com deságio, tá barato, né? Porque não era para... Assim, a carteira de crédito ao par, né? Ou aqui no carrego de aquisição dos ativos, é IPCA mais 8,9, né? Só que com deságio, esse fundo chega a pagar IPCA mais 12, tá? Mas com uma qualidade de uma carteira de crédito bem relevante, bem grande, tá? Aqui ele fala um pouco da liquidez, que é o principal ponto negativo, né? Para aquele investidor que quer montar uma posição grande, realmente esse fundo tem um impeditivo, aí tem um problema, né? Mas para o investidor, para 99% dos investidores, vai comprar ali no máximo 10, 15 mil reais por dia, né? Que assim já é um valor muito grande para a maior parte dos investidores aqui de fundos imobiliários, de FIINFRAs. Ele vai montar a posição sem maiores problemas, né? Negociou aí no mês 236 mil reais por dia, né? Tem formador de mercado, então assim, para a maior parte dos investidores, a liquidez não é um problema tão grande aqui, tá? Ele vai conseguir montar a posição. Aqui a gente tem outros dados do fundo. Aqui é a carteira de crédito, né? O portfólio. Então, é um fundo que, diferente do Cadif, que é mais concentrado em saneamento, é um fundo mais concentrado em geração de energia. O que é um atributo interessante. Se o investidor quer ali ter maior exposição ao setor de geração de energia, que é um setor com maior bagagem regulatória, né, que já tem um histórico maior de investimento privado, né, de regulação, esse fundo tem uma alocação maior em geração de energia, tá? A gente vê aqui geração renovável com 25% do portfólio, depois geração térmica a gás, né, 12% do portfólio, telecomunicações, saneamento, rodovias e por aí vai, tá? Então é um fundo ali também diversificado em termos de setores, tá? E a gente vê aqui o rating médio, tá? A distribuição do rating da carteira é um rating médio A+, o que é um rating ali, não é super high grade, como um fundo igual o Cadif, mas é um fundo médio risco, né? Um fundo de médio risco. Eu acho que o A+ é um bom rating, é um risco que bem assim, aderente para se correr, tá? Ainda mais se você considerar que você está ganhando IPCA mais 12 para correr esse risco, realmente, na minha visão, faz algum sentido, tá? Faz sentido olhar com carinho para esse fundo. Lógico, se o investidor não tem nenhum problema de liquidez, né? Como eu mencionei, vale olhar esse fundo no detalhe aqui, tá? Aqui é a carteira, tá? 35 ativos, então ele vem se diversificando. Apesar de ser um fundo pequeno, tá aumentando a diversificação e número de emissores, né? O que é relevante também, lógico. Nos compara ainda a um Juro 11, que tem 130 ativos, mas tem 35 ativos, está se diversificando, né? Dado que é um fundo pequeno, acho que assim está bem diversificado, né? Aqui é um pouco sobre a metodologia do fundo e a descrição dos ativos aqui, tá? Mas é isso, assim, é o RBIF, um fundo que dificilmente vocês conhecem, é um fundo pequeno, né? Mais recente, mas que na minha visão aí está com um preço bem descontado e o investidor deveria dar uma olhada se interessa por FIINFRAs, tá? Eu queria falar desses 3 fundos principalmente,
Sobre o CPTI e o BDIF, a gente fez um vídeo já sobre eles. A gente está aqui na descrição um vídeo sobre o programa de recompra de cotas, explicando o programa. E se você gosta de FIINFRAs e não quer perder nada do que a gente produz aqui na Key Research, se inscreve no canal e na nossa plataforma aqui de relatórios. A gente tem um produto mensal de FIINFRAs e diversos outros produtos sobre vários ativos do mercado. Então, se você quiser ficar à frente do mercado e ler nossos relatórios, se inscreve aqui, está na descrição o link, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.